Homo sapiens não eram a única espécie de humano viva no final da época Pleistocena. Famosamente, também compartilhamos o planeta com os neandertais, Homo neanderthalensis, uma espécie de humano arcaico, caracterizada por suas estaturas curtas e robustas, corpos em forma de barril e sobrancelhas proeminentes. Por cerca de 150 mil anos, as duas espécies compartilharam o planeta, até que os neandertais desapareceram da face da Terra, apenas para reaparecer milhares de anos depois em escavações arqueológicas. Em um mundo dominado pelos Homo sapiens, no século XXI, é incrível imaginar um mundo onde mais de uma espécie de humano exista. Mas, no Pleistoceno, naqueles primeiros dias da humanidade, não eram duas, mas 3 espécies humanas compartilhando a etapa do mamute juntas. Nossa espécie era acompanhada não apenas pelos neandertais, mas também pelos denisovanos, uma espécie arcaica de humano perdida para o mundo, apenas para ser reexaminada e identificada oficialmente pela ciência em 2010 com base em restos que foram descobertos anos antes. Os denisovanos representam uma espécie que era distintamente diferente dos neandertais e de nós, e até hoje, comparativamente, sabe-se pouco sobre eles quando olhamos para o que sabemos sobre os neandertais. Eles permanecem uma espécie misteriosa de humano arcaico, da qual muito ainda precisa ser descoberto. No vídeo de hoje, vamos dar uma olhada no que sabemos sobre alguns de nossos parentes mais próximos, os denisovanos. Vamos olhar para as descobertas feitas pela ciência até agora, restringindo os indivíduos que foram descobertos em cavernas ao redor do mundo. Examinaremos suas dietas, estilo de vida e cultura, observando como essas pessoas primitivas viviam e sobreviviam nos ambientes severos que chamavam de lar. Sente-se e relaxe enquanto te levamos em um passeio pelo tempo para conhecer os denisovanos, nossos primos mais misteriosos. Vários restos de denisovanos foram encontrados na Ásia Central e no Sudeste Asiático. Sua área conhecida se estende desde o sul da Rússia, em seu ponto mais ao norte, passando pela Mongólia e China e descendo até o que agora são as regiões mais ao norte do Laos. O local paleoarqueológico mais confiável para descobrir restos ligados aos antigos denisovanos é a Caverna Denisova, no sul da Rússia, cuja entrada pode ser encontrada na cordilheira Altai High Mountains Basilevsky. A caverna e os humanos antigos encontrados em seu interior receberam seus nomes Denisovans ou Homo Denisova, de um homem chamado Denis ou Dionise, um eremita que praticava os rituais e crenças tradicionais da antiga Igreja Ortodoxa Russa no século XVIII, que passou o resto de seus dias vivendo sozinho na caverna. Dionísio não poderia saber na época, mas ele estava vivendo em um dos locais paleoarqueológicos mais significativos de toda a Ásia. A caverna tornou-se significativa aos olhos da ciência na década de 70, quando os primeiros restos de humanos arcaicos foram descobertos na entrada da caverna. Esses primeiros espécimes não foram descritos ou nomeados até muito tempo depois, mas suas idades foram determinadas como sendo aproximadamente 125 mil anos no mais jovem e 180 mil anos no mais velho. Isso foi determinado usando tanto a datação por termoluminescência dentro dos sedimentos da caverna,
quanto a datação por radiocarbono no carvão presente na região. Essas primeiras descobertas foram feitas por Nikolai Ovidov, um paleontólogo russo que, no momento de sua expedição inicial à caverna Denisova, estava procurando por espécies de cães extintas, como os lobos gigantes, que vagavam pela Eurásia, ao mesmo tempo que nossos primeiros ancestrais. Embora descobertas tenham sido feitas posteriormente, ao longo dos anos 1980, a pesquisa Denisovan realmente só começou a se intensificar em 2008. Uma equipe de arqueólogos, liderada por Michael Shunkov, da Academia Russa de Ciências, entrou na caverna quase 40 anos após a descoberta inicial e fez uma descoberta fantástica. Um osso de um dedo, pertencente a uma jovem hominídea, datado de cerca de 70 mil anos atrás, provou que a caverna Denisova foi usada por pessoas primitivas por milhares de anos. Foi este osso do dedo que apresentou ao mundo a terceira espécie de humano vivendo ao longo da estepe de mamutes, no final do Pleistoceno. A mulher a quem o osso do dedo pertencia foi inicialmente chamada de Ex-Woman. De acordo com o DNA mitocondrial matrilinear, que, quando examinado, provou que esta era uma nova espécie distinta de humano, no gênero Homo, geneticamente distinta tanto do Homo sapiens quanto do Homo neanderthalensis, mas vivendo no mesmo lugar e tempo na história natural. Com base nessa descoberta, os denisovanos foram reintroduzidos ao mundo humano. Mais descobertas ainda foram feitas no ano de 2019, quando Katerina Duka, uma arqueóloga grega, usou o método de datação por radiocarbono para analisar uma série de espécimes da caverna Denisova, determinando que alguns deles viveram há cerca de 120 mil anos. Além disso, o DNA denisovano foi descoberto em alguns dos sedimentos mais antigos da caverna, que datam de 217 mil anos atrás. Do esqueleto denisovano inteiro, até agora descobrimos ao todo dedos espalhados, dentes, ossos da mandíbula, ossos da perna, ossos cranianos e possíveis ossos do braço. O esqueleto denisovano inteiro ainda está esperando para ser descoberto, mas mais estudos são necessários antes que possamos determinar exatamente como essas pessoas pareciam. Os denisovanos ainda estão muito envoltos em mistério e intriga. Em comparação com o que sabemos dos humanos modernos e dos antigos neandertais, os denisovanos apenas começaram a revelar seus segredos para a ciência. Sabemos, pelos seus últimos locais de descanso, de seus escassos restos, que os denisovanos eram uma população distinta de humanos arcaicos que podiam ser encontrados em todo a Sibéria, Ásia Central e Sudeste Asiático, e que eles, como seus primos neandertais, preferiam as cavernas que estavam espalhadas pelas colinas e montanhas da estepe do mamute, o maior bioma contínuo que o mundo já viu. Ao olhar para os detalhes dos próprios ossos, no entanto, os cientistas conseguem discernir um pouco mais de informação sobre como, especificamente, os denisovanos pareciam. O osso do dedo, que foi usado para ajudar a discernir os denisovanos como uma nova espécie, por exemplo, está nas mesmas proporções que uma mulher Homo sapiens, e nossas duas espécies, provavelmente, eram muito semelhantes em tamanho. Os vários dentes de denisovano que recuperamos das cavernas na Ásia, no entanto, contam uma história diferente. Os dentes dos denisovanos eram muito maiores do que os dos humanos modernos, mais comparáveis em tamanho aos dentes dos primeiros hominídeos,
como os australopitecos da África. Os dentes deles eram achatados e suas mandíbulas inferiores recuavam de maneira mais extrema do que as mandíbulas dos humanos modernos. Usando a tecnologia de reconstrução facial, nos restos faciais e cranianos que foram descobertos até agora, os cientistas conseguiram criar uma impressão básica de como o denisovano médio poderia ter parecido. Os resultados da reconstrução facial fornecem um hominídeo que parecia assustadoramente semelhante a muitas representações do Homo neanderthalensis, e as espécies provavelmente eram muito intimamente relacionadas. Seus rostos, em geral, podem ter se projetado nas seções da testa e da boca, e eles ostentavam narizes largos e grandes, provavelmente para filtrar o ar frio de seus ambientes de montanha. Assim como os neandertais, sua forma e estrutura facial geral eram de muitos humanos primitivos, com uma testa inclinada e um crânio longo e plano. Além disso, as estimativas de todo o corpo Denisovan mostram um hominídeo que é largo e em forma de barril, como os neandertais, com ombros largos, costelas resistentes e quadris largos que teriam dado a essas pessoas uma estatura robusta e corpulenta. Do que os cientistas conseguiram discernir sobre o genoma Denisovan, muitos genes estão presentes que estão mais intimamente associados a características como pele escura, cabelo escuro e olhos escuros em humanos modernos. Podemos assumir que, devido a esses genes, os Denisovans teriam, em média, pele muito mais escura do que a dos neandertais, com olhos e cabelos tipicamente castanhos. Surpreendentemente, os Denisovans também possuíam um gene comumente encontrado em pessoas tibetanas que pode ajudar a lidar com baixos níveis de oxigênio em altas altitudes. Outros genes conhecidos nos Denisovans incluem genes que afetam a distribuição de gordura corporal, com um número proporcionalmente alto de genes que estão associados a ossos e tecidos corporais. Eles possuem menos dos genes que nos neandertais e nos humanos modernos são expressos no cérebro. Esses misteriosos primos podem ter sido marginalmente menos inteligentes do que nós e nossos parentes neandertais, mas mais robustos e mais pesados do que ambos. Como muitos tópicos em relação aos denisovanos, mais pesquisas são necessárias para pintar uma imagem precisa de como um denisovano médio pode ter realmente parecido na vida. Enquanto sabemos com certeza como os humanos antigos se pareciam, e temos uma boa ideia de como era o Neandertal médio, só temos estimativas para os denisovanos. Talvez, avançando, eventualmente seremos capazes de desenterrar nossos primos em maior detalhe. Até o momento, restos de cerca de 9 indivíduos denisovanos distintos são conhecidos pela ciência. Esses restos estão espalhados pelos 3 sítios paleoarqueológicos conhecidos por abrigar ossos denisovanos na Rússia, China e Laos, e descobertas ainda estão sendo feitas. O fragmento de dedo, descoberto em 2008 da jovem conhecida como Ex-Woman, veio da ponta do 5º dedo do indivíduo, e acredita-se que o osso tenha vindo de uma menina de 13 anos. É um fragmento minúsculo, mas que provocou uma enorme revelação no mundo paleoarqueológico após sua descoberta. Com tão poucos restos, é impossível dizer como essa menina morreu ou por que ela estava na caverna Denisova, mas talvez ela estivesse sendo cuidada após uma lesão, ou talvez a população da caverna tenha sido atacada
e morta por predadores. Os dentes de Denisova, conhecidos pela ciência, vêm de uma variedade de indivíduos e representam uma gama de diferentes posições dentárias. 2/3 molares superiores são conhecidos de 2 homens adultos, bem como um segundo molar inferior de uma jovem mulher e um primeiro molar inferior de uma criança pequena. A mandíbula, ou maxilar, descoberta em 1980, foi o primeiro osso denisovan a ser descrito de fora da caverna Denisova, tendo sido encontrado na caverna Karstbaixia, perto da borda do Planalto tibetano, no condado de Yahua, na China. É desconhecido a qual faixa etária específica ou sexo o osso pertence, mas, devido à localização, foi nomeado como mandíbula Xiahua. Este osso foi, na verdade, encontrado por acaso por um monge budista tibetano que estava meditando na caverna naquele momento. O osso longo, de longe, o maior osso denisovano, conhecido até hoje, é um braço ou uma perna. Os cientistas ainda não têm certeza de qual. Este veio de uma menina de 13 anos e foi desenterrado da caverna Denisova em 2012. No entanto, não veio do mesmo indivíduo o que o osso do dedo da menina de 13 anos, devido ao fato de que a datação por carbono provou que havia dezenas de milhares de anos entre a existência dos 2 restos. Finalmente, o fragmento de osso craniano, descoberto em 2019 na caverna Denisova, é de um indivíduo idíoco de idade ou sexo indeterminado e representa um segmento do osso parietal, um dos 2 ossos que formam o lado e o teto do crânio. Com sorte, mais restos serão desenterrados no futuro e teremos um esqueleto denisovan completo para basear qualquer pesquisa futura. A caverna Denisova não é apenas um foco para espécimes físicos denisovan, ela também possui muitas evidências das coisas que essas pessoas primitivas deixaram para trás. Uma infinidade de artefatos valiosos foram descobertos dentro do interior da caverna, muitos dos quais eram compostos de pedra. Núcleos líticos, por exemplo, são prevalentes. Essas eram peças de pedra, ou sílex, que os denisovanos haviam moldado propositalmente para suprir uma necessidade. Esses núcleos vinham na forma de raspadores de pedra, talvez para cortar carne ou curtir peles de animais. Núcleos líticos denticulados que eram serrilhados em uma extremidade, talvez um meio de cortar madeira ou quebrar rocha. E núcleos lavalaua, que eram moldados e pontiagudos, provavelmente usados para perfurar a carne de presas. As ferramentas presentes na caverna datam de uma faixa de 280 mil anos como as mais antigas até cerca de 14 mil anos como as mais recentes. Ao longo dos anos, a caverna Denisova foi povoada por um grande número de denisovanos individuais que a chamavam de sua própria. Parece que os denisovanos também tinham seus olhos nos meios de decoração e um artesanato um pouco mais complexo, no entanto. Poréns de pedra foram descobertos no fundo da caverna, um tipo de ferramenta portátil pequena que teria funcionado muito como um utensílio de gravação moderno com cabo e ponta. Os denisovanos usavam esses burens para arranhar marcas em ossos e nas paredes de suas cavernas, talvez criando padrões ou marcas em seus pertences. Cinzéis também foram descobertos na caverna. Os denisovanos teriam usado
para desbastar pedra e madeira, permitindo um grande controle na modelagem de seu ambiente natural. Com o passar dos anos, os denisovanos aprimoraram sua maestria sobre o ambiente com uma gama mais ampla de ferramentas feitas dos ossos de animais. Não apenas os itens feitos de osso eram mais intrincados e avançados do que os materiais anteriores encontrados na caverna, eles também eram usados para ornamentação pessoal, em vez de artesanato. Apenas da caverna Denisova, os investigadores descobriram anéis feitos de marfim, pingentes feitos dos dentes de cervos e agulhas feitas de osso, que poderiam ter sido usadas para costurar peles de animais para formar roupas básicas e folgadas. Os denisovanos também faziam joias de pedra e mármore. Anéis e colares compostos desses materiais foram descobertos na caverna. Existe, no entanto, a possibilidade de que indivíduos Homo sapiens possam ter criado esses itens. O tempo ao qual eles foram datados, aproximadamente 55 mil anos atrás, coincide com o período em que os humanos modernos estavam migrando pela Ásia e Sibéria. Então, não está claro quem exatamente fez essas ferramentas mais avançadas. O júri ainda não decidiu. Poderia ter sido qualquer espécie nossa. Os denisovanos podem realmente ter superado tanto nós quanto os neandertais na criação mais antiga de arte. Descobertas arqueológicas feitas em 2021, perto das fontes termais de Kusang, no que é agora o moderno Tibete, na China, nos fornecem não apenas a ocupação conhecida mais antiga por uma espécie humana do Planalto tibetano, mas uma série de achados que poderiam potencialmente ser revolucionários. Aproximadamente 200 mil anos atrás, um grupo de jovens denisovanos vagou pela região e deixou para trás várias impressões de mãos e pés no sedimento, eternamente gravadas na rocha do mundo moderno. Devido ao tamanho das impressões, pode-se supor que foram feitas por crianças denisovanas, que talvez estivessem brincando ou experimentando com padrões e formas. As crianças tomaram cuidado para sobrepor suas impressões apenas levemente e concentrá-las em apenas uma pequena área do sedimento. Há também evidências de movimento dentro do sedimento. Quando esses denisovanos fizeram essas marcas na lama antiga, eles propositalmente moviam seus dígitos dentro dela. Essas impressões são as mais antigas do seu tipo no registro arqueológico, e os próximos exemplos conhecidos não apareceram nesse registro por mais 40 mil anos. Era de fato a intenção desses jovens denisovanos experimentar com impressões e marcas. Isso pode ser considerado o primeiro exemplo de arte intencional em todo o mundo natural, um evento que estabeleceria um precedente por centenas de milhares de anos. Quanto à dieta média dos denisovanos, parece que eles compartilhavam características semelhantes com muitos dos grupos de nossos primos neandertais na estepe do mamute do Pleistoceno, no sentido de que tinham dietas ricas em proteínas obtidas comendo a carne de grandes animais. Os denisovanos pareciam ter dietas ricas em amido, bem como ácidos graxos, o que implica que a carne era uma parte importante e notavelmente grande de suas dietas médias. Acredita-se que os denisovanos caçavam ou catavam para obter essa carne. E lá fora, na estepe dos mamutes, havia muita carne disponível. Sabemos pelas joias na caverna Denisova que os denisovanos interagiam e caçavam veados selvagens. Então, espécies como veado vermelho e alce compunham grande parte de sua dieta.
Esses mamíferos icônicos da natureza eram abundantes na estepe dos mamutes no final da época Pleistocena, e os denisovanos estavam bem equipados para caçá-los com inteligência e ferramentas mortais. Javalis e bisões podem ter se mostrado um pouco mais difíceis de caçar, mas esses grandes animais também compunham uma boa parte do menu dos denisovanos. Mais espetacularmente de tudo, há evidências que sugerem que os denisovanos realmente foram atrás do próprio homônimo da estepe dos mamutes. Enquanto mamutes lanosos migravam e pastavam pelas pastagens da Eurásia, eles teriam entrado em contato com grupos de denisovanos que teriam arriscado suas vidas e membros para se alimentar de um animal tão massivo. Para fazer isso, eles teriam que utilizar estratégias de caça complexas e um vasto repertório de ferramentas de caça. Muitas dessas caçadas foram provavelmente fatais para grupos despreparados de denisovans. Aqueles que conseguiram abater um poderoso mamute lanoso foram nutridos por semanas a fio com a carne desses enormes animais, o que certamente teria ajudado um grupo familiar durante os rigorosos invernos do Pleistoceno. Devido à temperatura fria da caverna denisóvica na atual Rússia, os cientistas conseguiram preservar e sequenciar o DNA mitocondrial dos espécimes que morreram dentro de suas paredes. Através de estudo intensivo, eles conseguiram determinar que o DNA dos denisovanos diferia do nosso DNA em 385 bases do total de 16.500. Por outro lado, o DNA mitocondrial neandertal difere do nosso em pouco mais de 200 bases no total. Inicialmente, pensava-se que isso significava que os neandertais, que se separaram da linha de evolução de nossos ancestrais comuns cerca de 600 mil anos atrás, no mínimo, estão mais intimamente relacionados aos humanos modernos do que os denisovanos estavam. Portanto, os denisovanos são uma espécie mais antiga e arcaica do que os neandertais, e eles se separaram da linha de evolução de nossos ancestrais comuns há pouco mais de 1 milhão de anos, superando os neandertais em cerca de 400 mil anos. No entanto, estudos adicionais em torno do estudo do DNA nuclear de nossas três espécies provaram que os denisovanos e neandertais estavam mais intimamente relacionados entre si do que estavam com o Homo sapiens. Esses estudos apontaram que os denisovanos e neandertais se separaram dos humanos modernos há pouco mais de 800 mil anos e depois se separaram novamente um do outro por volta de 640 mil anos. Anos atrás. Acredita-se que o ancestral mais próximo dos neandertais e dos denisovanos seja o Homo heidelbergensis, uma espécie do Pleistoceno médio que causou muita confusão para taxonomistas e paleoantropólogos ao longo dos anos devido às disputas sobre sua classificação. O debate continua. À medida que mais estudos são realizados, surgem mais teorias e datas sobre a evolução dos denisovanos e sua relação com os neandertais e os humanos modernos. Famosamente, os humanos modernos se cruzaram com outras espécies de humanos arcaicos. Isso é bem conhecido dos neandertais, mas estudos modernos provaram que os primeiros denisovanos também se cruzaram com Homo sapiens, criando um pool genético diversificado. A hibridização era razoavelmente comum para os hominídeos na estepe do mamute,
e muitas interações entre as espécies provavelmente não eram confrontacionais. Por exemplo, 17% do genoma denisovano, conhecido da caverna Denisova, foi combinado com o dos neandertais que viviam no mesmo local. As duas espécies passavam muito tempo juntas e, evidentemente, se cruzavam frequentemente, e alguns dos espécimes denisovanos conhecidos são, na verdade, filhos de um acasalamento entre denisovano e neandertal. Além disso, 4% do genoma denisovano total é identificado como pertencente a um hominídeo completamente não identificado, o que pode contribuir para as dificuldades em determinar exatamente quando e como os denisovanos evoluíram. Há uma boa chance de que o DNA presente no genoma denisovano, que não foi identificado, possa pertencer ao Homo longi, uma espécie conhecida do rio Songua, na China, do mesmo ponto no tempo, ou ao Homo daliensis, conhecido do condado de Dali, na China. Cada uma dessas espécies poderia ter interagido e se cruzado, e devido à migração dos denisovanos para o sul, para o sudeste asiático, é muito possível que uma variedade de crianças híbridas de hominídeos estivessem presentes na cena ao longo do Pleistoceno médio ao tardio. As maiores porcentagens de DNA denisovano em humanos modernos são tipicamente encontradas em aborígenes australianos, pessoas das nações insulares do Pacífico Sul, pessoas da Indonésia e o povo Jahai da Malásia. No entanto, não é prevalente em pessoas do leste asiático. Isso levou os cientistas a discernir que os denisovanos podem ter migrado além do continente asiático, cruzando para a Oceania, especificamente partes da Austrália, Polinésia e as pontes de ilhas dos arquipélagos da Malásia e Indonésia. O maior grau de cruzamento e contato entre espécies entre Homo sapiens e os denisovanos acredita-se que tenha ocorrido em algum lugar ao redor de Wallacea ou Sunda, devido à descoberta dos restos da menina Tolian, datados de cerca de 7.200 anos atrás, que carregava grandes percentagens de DNA denisovano. Acredita-se que a obtenção de genes denisovanos possa ter tido uma variedade de impactos no corpo humano. Os genes denisovanos podem ter ajudado nossos primeiros ancestrais a se aclimatarem aos ambientes mais frios da Eurásia, uma vez que eles migraram de sua terra natal africana. Os genes denisovanos são tipicamente associados a ajudar as pessoas a sobreviverem em altitudes mais elevadas e ambientes com baixo oxigênio, bem como na distribuição de gordura e várias características que impactam o sentido do olfato. Acredita-se até que os genes denisovanos foram transferidos para o genoma humano há milhares de anos atrás. Podem ter ajudado os humanos modernos a resistir aos sintomas da recente pandemia de coronavírus 2019. Devido ao fato de que os denisovanos ocupavam uma grande área, abrangendo do norte ao sul da Ásia, eles habitavam uma ampla gama de ambientes e habitats e teriam encontrado uma incrivelmente diversa gama de organismos ao longo do seu caminho. No estepes dos mamutes, os denisovanos teriam encontrado um vasto e expansivo ambiente de planícies e colinas. Gramas resistentes, resilientes ao clima frio do norte, teriam crescido sob seus pés. E no inverno, as temperaturas congelantes trariam grossas camadas de neve e ventos brutais. Em áreas escassas de terra, afloramentos rochosos e montanhas teriam se projetado da terra, fornecendo a esses primeiros homens e mulheres as cavernas das quais dependiam para abrigo e calor.
um alívio muito necessário do clima severo da estepe. Em certas áreas, grandes lagos teriam florescido entre os rios, onde os denisovanos poderiam coletar uma fonte confiável de água fresca para beber. Dispersões de florestas de pinheiros no norte e bosques temperados no sul teriam permitido que suas presas animais se escondessem dos elementos e predadores da estepe. Na estepe, grandes manadas de herbívoros pastando teriam evoluído no Pleistoceno, perfeitamente adaptados para aproveitar ao máximo a vegetação resistente que cresce no solo. Manadas de antílopes e bisões se reuniriam sazonalmente e teriam sido caçados pelos denisovanos nas planícies de grama longa. Em direção às florestas, javalis e veados se reuniriam para se alimentar da vegetação mais macia da floresta ou peneirar comida da camada de folhas do chão da floresta. Animais desconhecidos, mas espetaculares, estariam presentes em toda a estepe. Aproximadamente na mesma época em que os denisovanos estavam evoluindo, também espécies gigantes de veados teriam se mostrado uma caça difícil, mas gratificante, enquanto até mesmo os caçadores denisovanos mais resistentes precisariam ter cuidado ao caçar um rinoceronte lanoso adulto. Ocasionalmente, grandes manadas de mamutes teriam vagado pela estepe. Certamente, uma das visões mais impressionantes de toda a natureza, que teria dado aos denisovanos outra chance arriscada de obter comida. Ao perambular pelas florestas, altas gramíneas ou cordilheiras da estepe, no entanto, raramente era um lugar seguro para um denisovano. Leões e lobos das cavernas, bem como hienas das cavernas, teriam caçado em bandos maiores e mais poderosos do que seus primos contemporâneos. Os ursos também, tanto os marrons quanto os das cavernas, teriam sido muito perigosos para os despreparados. À medida que os denisovanos expandiam seu território para o sul, tanto os ambientes quanto a fauna da Ásia teriam mudado. Enquanto marchavam para o sul, em direção ao Himalaia e ao Planalto tibetano, eles teriam se adaptado para caçar várias espécies de cabras ou ovelhas, que chamavam a região de casa. Baraus, tars e tekins, por exemplo, teriam vivido ao lado de iaques e gado selvagem. Grandes felinos eram uma grande ameaça aqui. Leopardos amur, leopardos das neves e tigres teriam rondado a terra, mais do que capazes de abater um ou dois denisovan para uma refeição rápida. A megafauna, extinta na extremidade sul do leste da Eurásia, teria sido representada pelo magnífico Elasmotherium, uma espécie relacionada aos rinocerontes modernos, que se pensava ter um enorme chifre de queratina. Na realidade, eles se pareceriam muito com um rinoceronte indiano moderno, com um chifre plano e arredondado, em vez de um longo e afiado. Ainda assim, teria sido sábio para os denisovanos evitar esses herbívoros volumosos se não estivessem preparados para uma caçada perigosa. Finalmente, à medida que os denisovanos se espalhavam em direção ao sudeste asiático, eles teriam encontrado ambientes incomparavelmente exuberantes diante do frio amargo da estepe do mamute. A ameaça de tigres e leopardos teria persistido, acompanhada de grandes crocodilianos e serpentes venenosas. Mas depois de atravessar as florestas de bambu do sul da China, os denisovanos teriam se encontrado nas regiões tropicais do que é hoje o Laos. Um mundo verde e exuberante, de selvas quentes e chuvas torrenciais. Os denisovanos que viviam aqui teriam sido mimados pela escolha. Uma ampla gama de fontes de alimento
teria se aberto para eles após a migração para esses novos e estranhos reinos. O mundo aparentemente estava ao alcance deles. O que poderia dar errado? Os denisovanos, obviamente, não estão mais conosco, mas o que fez com que eles desaparecessem da face da Terra para sempre? A explicação mais provável para isso vem, infelizmente, de nós. À medida que os denisovanos expandiam seus territórios pela antiga Ásia, não demorou muito para que os primeiros grupos de Homo sapiens começassem a cobiçar essas regiões para si mesmos. Algumas migrações separadas de humanos para a Ásia resultaram em um confronto indireto entre nossos ancestrais e seus primos denisovanos, o que acabaria sendo um desastre para estes últimos. À medida que os grupos de Homo sapiens se mudavam para o território dos denisovanos, eles consumiam muitos recursos. Comida, abrigo e terra foram todos ocupados pelos modernos humanos que avançavam rapidamente, que estavam muito bem equipados para moldar esses novos ambientes estranhos de acordo com seus exatos desejos. Os denisovanos, por mais inteligentes que fossem, não conseguiram competir com a ameaça crescente de várias espécies humanas na região e acabaram encontrando seu fim. Redução de recursos. Significava que simplesmente não havia comida suficiente para ambas as espécies. E fomos nós, os humanos modernos, que conseguimos fazer as melhores ferramentas para lidar com a falta de recursos. Eventualmente, com o desaparecimento dos neandertais do norte e das várias espécies que habitavam as florestas do sul, o Homo sapiens ficou sozinho no planeta Terra, como o único sobrevivente hominídeo. Não demorou muito para que nossos ancestrais conquistassem o resto do planeta. É um pensamento estranho imaginar a vida ao lado de mais de uma espécie de humano hoje. Mas certamente seria extremamente interessante vivenciar. O que teria acontecido com a cultura, tanto dos denisovanos quanto dos neandertais, se eles tivessem conseguido sobreviver à expansão do homem moderno? Eles poderiam ter sobrevivido até os dias atuais, criando sua própria cultura e arte únicas? Como nossa espécie teria interagido mais adiante? Infelizmente, nunca saberemos, e as respostas para essas perguntas são tão misteriosas quanto a própria existência dos denisovanos. Tudo o que nos resta de nossos primos denisovanos são seus ossos e uma seleção de seus impactos neste mundo. Por mais incríveis que fossem, sabemos relativamente nada sobre eles. Talvez, daqui para frente, possamos aprender mais sobre essas pessoas primitivas e como elas viviam nas vastas expansões selvagens da antiga Ásia